boa tarde para você que acompanha mais uma edição do Papo com Ela. Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, o Pantanal vive uma das piores situações já vistas diante de uma escassez hídrica severa. Incêndios já passam a ser registrados no bioma, que em 2020 foi bastante castigado pelo fogo. As chamas mataram cerca de 17 milhões de animais, conforme um levantamento feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E para a gente entender como chegamos a esse ponto, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a analista de educação ambiental do SESC Pantanal, Camila Hashimoto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essa situação do Pantanal. Queria que você dissesse para a gente o que está por trás desse temor tão grande que a gente está nesse momento de estiagem, no que diz respeito aos incêndios, né? Existem fatores que fazem com que o Pantanal esteja mais exposto ao risco da gente ter uma situação como verificada em 2020? Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Respondendo a sua pergunta, bom, a estiagem prolongada, né, é um fator muito grande e uma preocupação também, não só pela falta de água, mas como também possíveis proporções de fogo. Então, uma coisa importante é a gente sempre se precaver com isso e tentar prevenir o máximo possível. E essa estiagem, o que mudou? Mudou o regime de chuva? A gente teve algum outro fator que fizesse com que o Pantanal tivesse menos água nesse ano de 2024? Qual que é a análise que você faz? Sim, bom, de alguns anos para cá, e quando eu falo de alguns anos, cientistas preveem de 15, 20 anos para cá, tá tendo uma diminuição do período de chuva. Ou seja, os dias sem chuva eles estão ficando cada vez mais longos, a estiagem está ficando mais longa e quando chega a chuva, ela não está alcançando os níveis que ela deveria alcançar. Nós temos um padrão de chuvas e a gente vai calculando mensalmente, no longo período de 20 anos. E no ano passado e nesse ano, o ano inteiro as chuvas ficaram abaixo da média. Então, esse ano, para quem mora aqui no Pantanal, viu que praticamente não choveu. Rio Cuiabá mesmo, lá na região de Porto Cercado, ele está mais ou menos 1,5 metro abaixo do que esperado agora para o mês de junho. Então, ele já está bem seco. Então, o que a gente espera é uma estiagem bem longa, drástica, e para uma previsão otimista, a gente espera que a chuva venha com muita força em novembro. Quando a gente pensa em estiagem, a primeira coisa que vem à cabeça são os incêndios, é o fogo, até por conta do que a gente já vivenciou. Mas essa mudança na quantidade de chuvas, ela trouxe alterações para o funcionamento do bioma? Eu digo, na questão da planície ser alagada, a gente conseguiu ter essa vazão, o comportamento dos animais, das plantas que estão no Pantanal, eles sofreram modificação por conta dessa mudança do regime hídrico? Sim, todo mundo sofre, né? Vegetação, os animais, nós mesmos, todo mundo sofre. Porque o regime de chuva e seca no Pantanal, ele acontece desde sempre e ele tem uma linha de equilíbrio muito frágil. Então, por exemplo, quando chove, o rio inunda. Então, inunda uma parte terrestre onde os mamíferos, principalmente, estavam lá e faziam suas necessidades lá. Quando chove, o rio inunda, essas necessidades elas vão ser diluídas, o que vai fazer com que o rio ele fique mais fértil, tendo mais peixes, mantendo o ciclo de vida. A partir do momento que eu começo a quebrar esse ciclo, que eu tenho uma estiagem maior, eu não tenho uma inundação tão grande. Então, o rio ele pode ficar um pouco mais raso, porque por causa da vazão de sedimento não vai ser mais tão grande, ela vai ser devagar, então o sedimento tende a depositar antes do que ele deveria, a profundidade do rio vai diminuir, quantidade de água, obviamente, e disponibilidade de nutrientes na água também. Então, todos os animais são afetados, mesmo os que se beneficiam na cheia e até os que se beneficiam na seca. Por exemplo, algumas aves, elas têm que esperar o rio secar para elas fazerem o ninho na parte de praia do rio. Mas se essa parte de praia acontece o ano inteiro, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser o ciclo reprodutivo dessa ave. Ela vai se reproduzir mais? Ela vai entender que a seca está ficando maior do que costuma? Daí são estudos que a gente tem que fazer a longo prazo mesmo e esperar e observar. Pode ter um descompasso nisso, né? Olha, sim, com certeza vai ter um descompasso nisso.
porque esse equilíbrio já é de milhares de anos, né? E daí quando a gente vai mudando isso de uma coisa muito rápida, e olha que a gente pode falar rápido de 50 anos, estamos vendo que os regimes de chuva estão aumentando, a chuva daqui do Pantanal, ela vem principalmente do pulso de água que vem da Amazônia, né? Dos rios voadores. São as águas do Oceano Atlântico que ela evapora, bem simplificadamente. Evapora, vai para a Amazônia, chove lá, a floresta muito grande faz uma evapotranspiração muito grande, essa água volta para a atmosfera em formato de nuvem e é soprada aqui para o centro-oeste e sul do Brasil. Ela bate, esse vapor de água bate na Cordilheira dos Andes, não consegue ir para o Oceano Pacífico e desce. E daí aqui vem a chuva. Então, por exemplo, se a gente diminui a quantidade de floresta amazônica, a gente vai diminuir esse rio voador, o que vai impactar muito, tanto aqui na inundação do Pantanal, quanto na chuva ali do Sudeste. Então a gente pode dizer que tem uma ligação direta com o desmatamento que é verificado no estado. Sim, mas não posso dizer que a estiagem é só por causa disso, né? São inúmeros fatores ao longo de muitos anos que vêm contribuindo com isso. Essa questão da estiagem, porque assim, o Pantanal não produz água, né? O Sim. Pantanal recebe as águas que fazem com que ele tenha todo esse contexto. Se a gente olha para as nascentes desses rios que alimentam o Pantanal, aí também está um fator que contribui para essa redução do volume de água no bioma? Com certeza, aonde cresce a água, onde tem uma nascente de água, aonde o lençol freático ele vai aflorar no solo, né? E para isso acontecer de modo natural, a gente tem que deixar a nascente de água preservada, deixar do jeito que ela é, com vegetação, com floresta, com animais ali em volta. Porque se a gente começa a tirar esses recursos da natureza, vai acontecer erosão, o solo vai lixiviar mais rápido do que ele deveria. Então a gente tem que manter principalmente as nascentes preservadas. É até interessante que você falou, porque quando a gente olha o mapa do Brasil em relevo, nós temos o Planalto aqui em cima, né? E o Planalto, as Chapadas, e depois do Planalto a gente tem uma descida, assim, que forma como se fosse uma tigela, que é a bacia do Alto Paraguai. E é como se fosse uma tigela. Então vai chovendo na borda dessa bacia, no Planalto, e vai inundando o Pantanal bem devagarinho. Então se a gente não proteger a cabeceira do rio, também esse pulso com certeza vai ser afetado. Na sua avaliação, como que está a organização de Mato Grosso para que a gente possa ser o mais rápido possível, assim, digamos, nessa ocorrência de incêndios no Pantanal? A gente sabe que já temos notícia de pelo menos 2 pontos de chamas aqui no nosso estado, mas que o nosso vizinho Mato Grosso do Sul está passando por uma situação mais delicada, né? A ministra do Meio Ambiente até fez um pronunciamento dizendo que a gente precisa ter muita atenção porque o Pantanal está vivendo uma das piores situações já desenhadas para o bioma. Então, diante de todos os alertas que foram feitos, a gente pode dizer que Mato Grosso de alguma maneira se organizou? Você que está lá dentro do bioma acompanhando, o que tem percebido? Acredito que sim, se organizou. O combate está sendo um pouco mais efetivo, pelo menos esse ano de 2024. O SESC, por exemplo, ele já teve algumas ações, colocou câmeras bem especializadas em alto, triangulando uma área para ver algum foco de incêndio. A temporada dos brigadistas que a gente fala, né, quando a gente contrata, de 6 aumentou para 8 meses, tem formação de brigadistas todo ano, sim. Então posso dizer que estamos cada vez mais preparados para o fogo. Porém, o fogo também, cada ano, toma uma proporção maior. Então acho que cada ano é um desafio a mais que a gente está tendo. Inclusive, esse ano o SESC lançou o Plano de Manejo Integrado ao Fogo. O que é um plano de manejo? Um plano de manejo é um documento que vai ali categorizar e informar todo o relevo daquela área, onde tem nascente, onde tem floresta, onde tem vegetação baixa, animais, rio, coricho. Todas as informações, características fisiológicas daquela área vai ter. E quando a gente faz ele integrado ao fogo, significa que a gente vai mapear aquela área e vai pensar já numa estratégia de combate ao fogo muito rápido.
Essas câmeras são uma coisa, então tem pedaços lá da RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Nacional, que ela está muito longe de qualquer rio. Então lá a gente cavou poços artesianos, que é para reabastecer mais rápido o caminhão-pipa. Então, sim, estamos preparados. A gente estava conversando antes de começar a gravação e falando assim, olha, a gente tem um volume maior de biomassa, isso pode contribuir para esses focos de incêndio. Quando eu faço esse plano de manejo, eu também consigo desenhar onde é que estão os pontos mais críticos, por exemplo, no que diz respeito a esse volume de biomassa. A gente fez alguma ação anterior a esse período de seca severa que a gente já está vivendo, que garantisse a redução, desse material que é combustível? Sim, temos que fazer isso, né? A gente vai mapear, olhar, por exemplo, um lugar onde tem uma vegetação mais baixa, de arbusto, de pasto, ele vai tornar uma biomassa seca mais rápido do que um lugar que está com várias árvores densamente arborizado. Então, essas são as regiões de foco que a gente vai olhar com muita atenção. A principal ação que a gente faz é construir o acero, que nada mais é que a gente limpa essa biomassa seca, passa um trator ou maquinário por alguns metros. Quem determina a largura disso são os brigadistas, né, que eles são os especialistas da área, vai determinar alguns metros, porque se caso venha ter o fogo, ele vai vir até aqui e daí não passa desse acero. Então, construir esse acero, planejar o lugar da estratégia, planejar os poços artesianos, da onde vai vir o caminhão-pipa, e também muito importante ter um controle aéreo. Na RPPN do SESC, elas são 108 mil hectares de área preservada, e daí sendo a maior RPPN do Brasil. Então, é uma área muito grande para a gente cobrir só por terra. Essa RPPN tem 5 postos aéreos, que a gente fala, que são 5 lugares onde tem uma pista de pouso, e a gente tem que ter o avião para dar uma olhada ampla do local onde tem fogo. E não só olhar dentro da RPPN, mas também, tão importante quanto, é olhar para as comunidades ao entorno. Porque a gente quer que aquela comunidade se mantenha segura e que, principalmente, que a gente consiga trabalhar em conjunto. Então, se eles estão seguros, a gente também está seguro. A gente teve em 2020 aquele incêndio de grandes proporções que afeta, além do bioma, também a prática de turismo, que a gente sabe que é uma característica do nosso Pantanal. De lá para cá, a gente conseguiu se recuperar? Como é que está essa atividade turística ali na região? Bom, nós vamos moldando a atividade turística, né? Então, depois de 2020, em conjunto com o Aquarela Pantanal, a gente começou a fazer um plantio de mudas. Primeiro a gente começou a ter essas mudas com a comunidade local, ter viveiro nas comunidades mais vulneráveis, e depois a gente começou a plantar essa muda para regenerar. Porque vegetação baixa, arbusto, regenera de um ano para o outro, em 3 meses ela nasce de novo. Mas árvores de grande porte, figueira, cumbaru, vai demorar 15, 20 anos para crescer de novo. Bocaiúva, que é a principal árvore que dá o fruto da arara azul, vai demorar muitos anos. Então a gente vai ajudando, plantando e olhando essas mudas. E daí a gente vai tendo um controle e atrai o turista para ter esse olhar crítico também. Porque a gente não pode colocar ele numa bolha. Tá certo, todo mundo quer ver o Pantanal conservado, mas todo mundo precisa ajudar para ele conservar. Então o turista olhando, fomentando, visitando os projetos de conservação, projetos como uma trilha de regeneração, ele vai ajudar a conservar o Pantanal também. É um chamado à conscientização, né? Exato. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Sabia que Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil? O governo de Mato Grosso assumiu a BR-163 e já investiu mais de 1,6 bilhão de reais na duplicação. Já entregou 15 quilômetros da duplicação do posto Gil a Nova Mutum, já começou a obra do trecho de Mutum a Lucas e em breve vai iniciar a duplicação da travessia de Sinop. E não para por aí. O governo do estado também vai duplicar mais 28 quilômetros da rodovia dos imigrantes, a BR-070, que contorna Cuiabá e Várzea Grande, e também vai construir uma nova ponte, 5 viadutos, 3 retornos e 7 quilômetros de vias marginais. Essa obra vai desafogar muito o trânsito da região, além de ser mais segurança para quem trafega ali.
Todo mundo ganha, afinal, Mato Grosso tem obra para todo lado. Governo de Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Estamos de volta. O Congresso Nacional está discutindo a reforma do Código Civil e uma mudança significativa está prevista no direito sucessório. A proposta quer retirar da lista de herdeiros necessários os cônjuges. Para a advogada Samira Martins, essa medida poderá prejudicar em especial as mulheres. E agora a gente conversa com ela para entender o porquê dessa posição. Samira, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir mais dessa reforma do Código, que, salvo engano, pode trazer um prejuízo principalmente para as mulheres. Pelo menos é isso que você vem alertando a população mato-grossense. Explica para a gente como tirar o cônjuge do rol de herdeiros necessários pode afetar diretamente a mulher que está nessa relação. Boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre um prazer, uma alegria conversar com vocês sobre essas questões que afetam diretamente a vida da mulher, né? Hoje a nossa legislação, o nosso código prevê um rol de herdeiros necessários, que a gente chama, né? Então tem lá um rol que tem uns herdeiros necessários, que independente do regime de casamento, a pessoa é herdeira necessária. E a lei prevê também que 50% dos bens de uma pessoa obrigatoriamente tem que ser destinado aos herdeiros necessários, né? Então tem essa porcentagem que obrigatoriamente tem que ser destinado aos herdeiros necessários. E hoje o cônjuge consta como herdeiro necessário, né? Igual eu falei, independente do regime de bens. Ele pode casar com separação total de bens. Em caso de falecimento, ele é um herdeiro necessário. Então o código hoje assegura isso. E essa reforma do Código Civil que está sendo discutida, né, em Brasília, no parlamento, eles prevêem a retirada do cônjuge do rol de herdeiros necessários, né? Então, se essa reforma passar da forma como está, ele deixa de ser um herdeiro necessário. A lei deixa de assegurar, independente do regime de bens. E isso, consequentemente, geraria, eu penso que vai gerar um prejuízo gigantesco, enorme para todas as mulheres. Eu falo mulher porque geralmente é a mulher que se dedica mais ao lar, né? A mulher que não provê no dia a dia do relacionamento, ela não está diretamente provendo renda, né? Por isso que eu falo que vai afetar principalmente a mulher. Isso seria mais mulheres em todo o contexto, Samira, ou a gente tem uma faixa da população que pode ser mais prejudicada quando a gente olha para essa alteração? Eu entendo que, no geral, vai prejudicar todo mundo, né? Vai prejudicar porque a gente não sabe a hora que vai morrer, né? Às vezes você está há 5 anos dentro de um relacionamento, às vezes você está há 30, né? Então eu entendo que vai prejudicar todas as mulheres. Principalmente aquela mulher de baixa renda, né? Que não tem conhecimento tanto técnico, conhecimento da lei, quanto que não tem condições financeiras de prover o próprio sustento, que não tem condições de sair para o mercado de trabalho, né? Porque a mulher que tem condição, ela vai procurar um advogado, ela vai procurar instrução, ela vai procurar informação e ela vai tentar contornar essa condição, se for aprovado, né? Aprovando a mudança, saindo a mulher do rol de herdeiros necessários, aquela mulher que tem renda, que tem instrução, que tem condição, ela vai procurar, tem instrumentos jurídicos, tem várias formas de continuar com a garantia de herdar, né? Como o testamento, por exemplo. Mas a maioria, vamos lá, 80% das mulheres, ela não tem nem condição financeira para contratar um advogado e saber o que dá para fazer, quanto condição de fazer um próprio documento no cartório. Um documento aí de R$1.000, R$1.500, eu não sei quanto que está hoje. A mulher não tem condição, né? Então, aquela que não tem condição financeira eu vejo que vai ser muito mais prejudicada do que quem tem. Você tem ideia de por que essa pauta entrou na reforma do Código? O que foi que mobilizou para que essa mudança acontecesse? Não sei. Não sei, mas eu arriscaria dizer, né, isso é um achismo, é só na minha cabeça isso, que a maioria dos nossos legisladores são homens, né? São homens, essas leis são feitas por homens que vão atingir homens. Talvez principalmente aqueles homens que são casados por um regime de separação total de bens,
né? Até porque os grandes empresários, os grandes empreendedores, até por questões empresariais, por contratos empresariais, constituições de empresa, eles são obrigados a casarem-se pelo regime de separação total de bens, né? Então, talvez quem tenha a renda maior do país, isso é coisa da minha cabeça, tá, Michele? Quem banque as campanhas, quem banque campanhas de senadores, de deputados, pelo amor de Deus, é coisa da minha cabeça. Talvez o interesse maior dessas pessoas, né? Porque hoje, casando pelo regime de separação total de bens, a esposa vai herdar metade. E você não pode retirar esse direito com testamento. Você não pode fazer hoje um testamento falando, eu não quero que ela seja herdeira necessária. Isso é proibido. Ela vai herdar. Né? Você não pode fazer nenhuma declaração. Você não pode casar e fazer um pacto antinupcial. Por que é o pacto antinupcial? É um contrato de como será o casamento. Né? Então, antes de casar, você não pode ir lá e falar assim, olha, eu estou casando pelo regime de separação total, mas eu não quero herdar. Ou mais eu não quero que ela herde. Você não pode. Antes de contratar, você não pode tirar. Tem essa vedação. Tem essa vedação. É proibido retirar o cônjuge do rol. Então, talvez seja mais uma questão política, seja mais alguma coisa que está rolando entre os legisladores, mas eu não sei a real intenção. Me diz uma coisa, Samira, você disse assim, caso passe essa proposta, a gente ainda dispõe de mecanismos, um deles, né, é o testamento, mas quais outros mecanismos, né, esse casal que não concorde com essa alteração e que queira fazer essa preservação pode lançar a mão para ter a garantia de que na morte de um deles, o outro não ficará descoberto? Isso passa por um planejamento, né, um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório. Né? Então, a gente teriam vários instrumentos, por exemplo, você constituir uma empresa, colocar os bens em nome dessa empresa e a empresa ser 50% de cada. Seria a holding que a gente fala ou não? Também, pode ser, não necessariamente holding, porque a holding é uma empresa que agrega várias empresas. Né? Pode ser uma única empresa, porque quem é casado pelo regime de separação total de bens, pode ser sócio em empresa. Né, você é casada pelo regime de separação, mas você e seu marido têm uma empresa, vocês são sócios, 50% para cada. Então, pode ser constituída uma empresa e colocar os bens no nome dessa empresa. Pode fazer doação, né? E nesse ato de doação, você já deixa claro que esse bem não deverá compor a herança, porque hoje a regra é que quando você doa um bem e você falece, esse bem tem que voltar para ser partilhado. Ou então ele é considerado como adiantamento da legítima, que a gente chama, né? Mas tem como você doar e fazer de uma forma que esse bem não retorne para repartilhar, né? Então tem vários instrumentos, aí depende da necessidade do casal, da intenção, né? De como ele quer deixar os bens. Nesse rol de herdeiros necessários, tira o cônjuge e permanecem quem? Filhos, pais? Descendentes e ascendentes. Né? Hoje, descendente tem preferência para o ascendente. Então, se você tem filhos, se você tem descendentes, os ascendentes não herdam. Né? Então, aí na falta de descendente, herdam os ascendentes. Agora, é uma coisa meio maluca, né? Eu tô com uma pessoa, eu construo junto com ela, aí a hora que eu morro, ela não herda. Vai pro meu pai e pra minha mãe, se eu não tiver filho, ou vai tudo pro filho. Essa é a incoerência. Exato. Essa é a incoerência. Tem muitas coisas que, a meu ver, é injusto, né? Se você é casado hoje pelo regime de comunhão parcial de bens, você casou pelo regime de parcial, você não tinha nada quando casou, construiu um patrimônio inteiro. Hoje, se você falece, a esposa é meia, a outra metade vai para o pai e para a mãe. Então, você construiu a vida inteira com uma pessoa e o dia que morre, metade vai, se não tem filhos, metade vai para os ascendentes. Exato. É um pouco injusto, né? Porque se você for pensar pela lógica, né? Se né? você tá se junto, você construiu a vida inteira, né? Exato. Por que vai pro pai? Mas hoje a lei é assim. É assim. E Samira, uma outra discussão que acontecia no que diz respeito à reforma do Código, e eu não sei se isso prosperou ou não, falava sobre as famílias concomitantes, né? E a gente vai dizer que os homens é que conseguem ter as famílias concomitantes, né? Dificilmente as mulheres conseguirão. Então, assim,
pensava-se em reconhecer o direito dessa família que não era a central, que era a família pensa, né? Que não é isso, que não era a principal. Isso foi para frente? Isso vai acontecer? O que está nesse esboço? Eu não sei se isso vai prosperar, porque hoje existe uma proibição, né? É proibido reconhecer união estável se você está dentro de um casamento. Você pode ficar 30 anos com uma pessoa. Eu tive um caso parecido. A minha cliente não sabia que o marido era caminhoneiro. Ele era caminhoneiro, mas não sabia que ele tinha outra família. E ficou 20 anos com ele. E quando morreu, descobriu que ele tinha outra família e ele nunca deixou outra família. Então, hoje existe uma proibição. Eu acredito que não prospere. Assim, é uma opinião particular, não conversei com ninguém, não discuti com ninguém, mas eu acho difícil prosperar. A gente tem um congresso aí bem conservador, as bancadas religiosas são grandes, então eu acredito na preservação do que eles chamam, né, da família, da moral e dos bons costumes. Você diz pra gente que isso é impedido hoje, né, na nossa... É o impedimento de reconhecer a união estável. Isso. Né? Mas a gente tem, por exemplo, pagamento de indenização, alguma coisa nesse sentido? Eu pergunto porque a gente viu algumas decisões polêmicas no que diz respeito a isso, né? De a amante receber, não sei se uma pensão, algo desse tipo. Isso pode acontecer? Eu nunca vi. Nunca vi. O que deve é alimentos para os filhos, né? Porque a lei é muito clara. Não pode reconhecer outra união estável se você está casado. Mas é importante considerar também que o regime de bens, ele acaba com a separação de fato. Né? A separação de fato é o dia que o casal decide se separar, é o dia que ele sai de casa. Independente de papel. Independente de papel. Né? Então, é uma situação fática, vai depender de provas, vai depender de fatos. Findo o casamento, tudo de fato, ali começa a vigorar uma união estável. Ele pode ser reconhecido, né, digamos assim. Então, como o regime de bens acaba com a separação de fato, o dia que ele saiu de casa, se ele foi morar no outro dia com outra pessoa, já é possível reconhecer a união estável. Já é possível implementar um regime de bens ali, mas desde que tenha ocorrido a separação de fato. Se você não consegue comprovar esse fim, concomitante não é reconhecido. A lei proíbe. E ainda que você demonstre a boa-fé, demonstre né, não sabia, não tinha conhecimento, ainda assim não dá. É proibido. Eu nunca vi caso de indenização, pode ser que tenha, né? Mas aí vai ficar no campo da prova a indenização porque ele prometeu alguma coisa e não cumpriu, né? Que hoje eu já vi condenação estelionato sentimental, né? Estelionato sentimental, você manteve um relacionamento com a pessoa porque você induziu ela a erro. Aí seria uma indenização pelo dano que causou. Pela má-fé, no sentido. Não seria nem má-fé. Não seria nem má-fé. Você gerou uma expectativa. Você fez promessa e não cumpriu, né? E contrato não precisa ser escrito. O contrato ele pode ser verbal. Né? Então, se você manifestou, se você prometeu, se você fez alguma coisa e não cumpriu, e houve um descumprimento, houve a quebra de um acordo, pode ser que até tenha condições de caracterizar uma indenização. Mas pelo simples fato de ter o relacionamento concomitante, eu não vi ainda. E me diz uma coisa, Samira, eu vi uma entrevista recente sua e o destaque era assim, é mais fácil casar do que fazer a união estável. Muito mais. É muito mais fácil? E por quê? Porque o casamento tem uma previsão legal. Né? Ele inicia no dia que você faz ali no cartório civil, ele acaba no dia que você divorcia. É uma situação de direito, ela é prevista no código, né? É prevista em toda a legislação, o que pode, o que não pode, o que tem direito, o que não tem. As regras são claras. Né? E a união estável é uma situação fática. Ela sempre vai depender de provas, ela sempre vai depender de comprovação, sempre. Então você vai estar sempre no limbo, você vai estar sempre dependendo de testemunha, dependendo de fato, dependendo de prova, dependendo da avaliação de outra pessoa, né? Você vive 15 anos com uma pessoa e você entra com uma ação de dissolução, de união estável, quem que vai decidir para você? Um juiz. O cara nunca te viu, ele não sabe o que acontecia, ele não sabe se você tinha condições de fazer prova durante o relacionamento. E ele vai decidir sua vida, ele vai decidir que dia que começou o seu relacionamento.
Samira, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigada. Você sabe que estamos na época das queimadas e os focos vêm aumentando. Por isso, o governo de Mato Grosso intensificou o trabalho e está preparado para combater o fogo em todo o estado por meio das forças militares e do monitoramento via satélite do nosso território. Mas precisamos da sua ajuda, porque incêndio florestal também é sua responsabilidade. E você já sabe o que não fazer. Não queime lixo em entulhos, não jogue cigarros acesos em acostamentos e não use fogo para limpar pastos e plantações. E só para lembrar, o período proibitivo do uso do fogo mudou, é isso mesmo. Na região do Cerrado e da Amazônia, vai de 1º de julho a 30 de novembro e no Pantanal de 17 de junho a 31 de dezembro. Faça sua parte, não provoque queimadas. E se presenciar algum foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Papo com ela volta já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo. Se você gosta de exposição, não pode perder a mostra Arte em Memória, que reúne 36 obras do artista plástico Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Citó, e que está disponível no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. A exposição Arte em Memória de Citó, sob curadoria de Marcos Contígio, está aberta ao público em Cuiabá, no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, e reúne esculturas, pinturas e instrumentos musicais do acervo familiar do artista plástico Antônio Pereira da Silva, carinhosamente conhecido como Citó. Citó, ele é um artista naif, ele nasceu no Ceará e aí ele muda para Mato Grosso, principalmente para Rondonópolis, depois vem para Cuiabá, era onde 1974, e aí ele cresceu, né, mais o seu ramo artístico aqui em Mato Grosso, né, ele também era um poeta, cantor, ele trabalhava muito com a luthieria, né, que é a produção de instrumentos musicais, principalmente de corda, né, e o legal de Citó, né, era a sustentabilidade, né, ele pegava todos os seus materiais, né, da reciclagem. Então ele pegava madeira que ele vinha na rua, ele pegava latinha, pegava vários instrumentos e ele mesmo produzia. Por isso do artista, né, mais aí do naif, né, ele era um artista autodidata, ele não estudou a arte para fazer a sua arte, né? Então tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, ele vinha da sua inspiração interior. Mais do que um artista plástico, Citó se destacava como um mestre multifacetado, deixando um legado duradouro em nossa cultura, inspirando outros artistas. Tudo ele vinha, né, ali querendo se reinventar, né? Até os instrumentos musicais, você vai ver instrumentos de 2 braços, né? Ele queria trazer algo ali tipo diferente, ele não seguia um padrão, né? Não tinha uma técnica específica. Vou fazer um violão com 2 braços, ele fazia o violão com 2 braços. Vou fazer um violão de braço invertido, ele fazia um violão de braço invertido, né? Vou fazer um violão com um pandeiro junto, ele fazia. Ele não tinha essa barreira criativa. Então, a importância da exposição, primeiramente, vem ser a homenagem desse artista tão importante, né, para a classe artística, né, vem ser realmente essa acessibilidade, né? Mostrar as possibilidades que outros artistas podem ter se inspirando nele mesmo. A exposição conta com acessibilidade completa para as pessoas com deficiências, além de disponibilizar apostilas com diversos idiomas. Cada obra, ela tem um QR Code. Entrando nesse QR Code, a pessoa tem o acesso à audiodescrição dessa obra e também tem a própria ficha técnica dessa obra traduzida em Libras. A exposição também ela é toda traduzida em Libras, tem acessível dentro da própria exposição, né? Os vídeos que aparecem nessa exposição também têm acessibilidade ali tanto de legenda e a Libras, né? E além do áudio também.
cada obra também tem o seu próprio áudio, né, para a pessoa com deficiência visual, e também tem a acessibilidade ali do texto, né, todos os textos da exposição acessível também em braille aí para as pessoas com deficiência visual. Então também ela é uma exposição acessível para a pessoa com deficiência. Ficará em cartaz até o dia 4 de agosto, com funcionamento de terça a domingo, das 9 às 6 da tarde, no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. O projeto de extensão Ciência Sem Moagem busca desmistificar conceitos complexos e levar informação científica de forma facilitada até a sociedade. As redes sociais são aliadas nessa missão que mostra como a ciência está presente no nosso dia a dia. Através de uma abordagem didática e atrativa, o projeto de extensão Ciência Sem Moagem busca levar informações científicas à sociedade, desmistificando conceitos complexos, tornando-os acessíveis para o público interessado em se manter informado sobre os fenômenos e avanços que moldam o nosso mundo. É trazer todas as formas de ciência, né? E mostrar que a ciência não é uma coisa ensinada somente no ambiente escolar, universitário. Que a ciência é todo o conhecimento que a gente aprende durante a nossa vida e que é passado, né, para outras pessoas. Então a gente traz desde coisas que estão em discussão, estão na moda. Então ontem mesmo a gente teve um conteúdo sobre controle emocional, aproveitando aí o sucesso do Divertidamente 2, né? Então a gente traz conteúdos mais sérios e também mais contraídos. Com uma linguagem clara e recursos visuais dinâmicos, o projeto utiliza as redes sociais e aproxima a comunidade das ciências com abordagens cotidianas, demonstrando como ela está presente em nossas vidas. E a motivação principal era o excesso de fake news que a gente tinha na época do Covid, né? Então tinha muita desinformação, tinha muita coisa errada. E aí eu me senti assim na responsabilidade de levar a informação de forma correta e também descomplicada. A rede social é um canal acessível, né, para todos a princípio que tem acesso à internet, né, e tudo mais. Então acho que é uma forma mais democrática de levar a ciência. E a ciência é importante para nós, mesmo para os que não são cientistas, né? O saber, ele evita que a gente seja enganado, que a gente cometa um impacto ambiental, por exemplo. E hoje a gente expandiu muitas atividades, a gente começou no Instagram, mas hoje a gente está no Instagram, no TikTok, no YouTube. E todos podem seguir a gente procurando @Ciência Sem Moagem. Nesse final de semana, no dia 14 de julho, o Papo com Ela completa 5 anos de existência. O caminho trilhado até aqui foi de muita superação, conquistando amigos, parceiros e fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é levar informação até você, destacando o que a nossa terra tem de melhor. Nós fizemos um registro especial para celebrar essa data. Vamos conferir? Inicialmente, o Papo com Ela foi pensado para ser um programa de rádio. Mas o desenrolar da vida quis que ele se tornasse um produto para televisão. E que alegria é constatar que chegamos aos 5 anos de existência. E isso não seria possível sem o auxílio de quem muito se doou para que esse sonho se tornasse realidade. A jornalista Júlia Panosso participou desse processo de nascimento do Papo. E uma das coisas que mais me orgulha da família Papo com Ela é que eu pude fazer parte aí de todas as transformações do programa, né? Desde outras emissoras, com outros cenários, até o cenário atual, mais moderno, mais bonito, mais a cara da Michele mesmo, autêntico. E os conteúdos do Papo são algo assim que eu ficava muito animada na produção. E uma das coisas mais legais de trabalhar no Papo é que ele de fato não é um jornalismo engessado, né? Lá você conseguia produzir pautas que falavam de pessoas, que contavam histórias, não existia preconceito, nós falávamos de tudo, conversávamos com todo mundo, contávamos histórias que de fato emocionavam, abraçavam e ensinavam quem estava em casa. E esse era um ponto, né? O programa, desde o início, a Michele sempre falava para mim, Ju, eu estou montando um programa e eu quero que a gente trabalhe nesse programa para somar para quem está ali nos assistindo, né? É um programa que vai falar de diversidade, não é um programa, é um programa sem preconceitos. E o Papo ele traz isso todos os dias,
né, na produção de pautas, e isso era uma coisa assim que me marcava muito, porque você aprendia muito. Auxiliar na formação de uma sociedade mais justa, conhecedora das riquezas da sua cultura, ciente de seus direitos, sempre foi o propósito do Papo com Ela, dar vez e voz para quem muitas vezes não é ouvido. O programa Papo com Ela, tão bem comandado pela Michele Figueiredo, sempre vem recheado de muitas informações importantes para a sociedade de Mato Grosso, como política, cultura, enfrentamento à violência contra as mulheres. E aqui eu falo sobre o meu lado, né? Sobre tantas vezes que eu estive com a Michele Figueiredo neste programa, falando do enfrentamento à violência contra as mulheres dentro e fora de casa e fomentando os direitos humanos das mulheres aqui em Mato Grosso. Eu quero nesse momento, Michele, dizer que você está de parabéns e que você continue com esse programa necessário aqui para a sociedade em razão de tanta cultura, tanta informação e tanta divulgação de direitos. Parabéns! Desde a primeira edição do Papo, ocorrida em 14 de julho de 2019, a saúde mental foi tema central. Levar informação que ajude a população a identificar um possível desequilíbrio, saídas para um melhor relacionamento, auxiliar na árdua tarefa de educar crianças, tem sido o lema do programa. Um programa que realça as coisas boas que temos na nossa terra e não posso deixar de falar, sendo mulher, que dá voz às profissionais mulheres, que é tão difícil a gente ter esse espaço, não é? Também quero ressaltar a importância que ela dá à saúde mental, sempre com psicólogas competentes, fazendo um papo legal e informativo. Estamos vivendo um momento, talvez desde a pandemia principalmente, com muitas dificuldades, transtornos, e até então as pessoas não valorizavam tanto a saúde mental e o autoconhecimento. E a Michele faz questão de todo o programa estar trazendo essa informação para a população. São coisas que de fato mostram que o jornalismo ele pode ser muito melhor do que ele é nos jornais diários que a gente vê com polícia, com morte, com roubos. Não, ele pode ser um jornalismo que te abraça, que te ensina, que te motiva, e o Papo com Ela tem tudo isso. O sentimento é de gratidão a todos que fazem parte da nossa jornada, aos nossos telespectadores que nos acompanham fielmente, aos amigos que nos apoiam incondicionalmente e aos parceiros que acreditam em nosso trabalho. Vamos continuar juntos, celebrando as vitórias e superando os desafios, sempre com o objetivo de informar, inspirar e conectar a nossa sociedade. Quero parabenizar o programa Papo com Ela por ser essa porta aberta e por dar voz à nossa comunidade, onde valoriza a nossa cultura cuiabana, que vem de Cuiabá e vai para o mundo. Parabéns! Desejo sucesso e que esses anos se multipliquem cada vez mais. Parabéns, Michele, por sua dedicação, por seu empenho, pelo seu profissionalismo. Parabéns também para toda a equipe. Sucesso! Esses são meus votos para vocês. Eu desejo para o Papo longos e longos anos, e que essa data se repita aí por muitos anos, que o programa só cresça, que a Michele só cresça, que ela merece. E nós, enquanto audiência do programa, também merecemos um programa que não tem rótulo, né? Um programa que não é engessado, um programa que vai nos ensinar, que vai nos educar, que vai mostrar uma realidade. E é isso. Papo com Ela. Parabéns pelos 5 anos. Sou muito feliz de ter participado disso. Eu falei que eu ia chorar nessa entrevista, porque de fato foi um programa, foi um trabalho que ele foi muito além de um trabalho. Eu realmente cresci enquanto profissional, eu realmente cresci enquanto pessoa, e eu sou muito feliz. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e tenha um excelente final de semana. Na sexta que vem a gente está de volta, trazendo muita informação para você. Espero contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!